Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja com você e com a sua família. Hoje finalizaremos trazendo as considerações finais sobre este estudo, um conjunto de mensagens sobre a divindade de Jesus no Evangelho de João. Nós vimos que, de várias formas, Jesus disse ser o próprio Deus. Várias vezes que Jesus disse, eu sou, trazendo para si o nome do próprio Deus, fazendo com que muitos religiosos, fariseus, ficassem irados, dizendo publicamente que ele estava afirmando ser Deus, ser o Filho de Deus. Hoje eu quero trazer um texto que explicitamente o apóstolo Paulo, ele fala muito claramente que Jesus é o próprio Deus. E esse texto está no livro de Filipenses, na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, no verso 5, 6 e 7, e diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Esta passagem que eu trouxe aqui já fora do Evangelho de João, para mim, é a passagem fora das próprias palavras de Jesus, mais contundente. O apóstolo Paulo aqui, inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, ele afirma categoricamente que Jesus é Deus. E Jesus, embora sendo Deus, sendo o próprio Deus, ele não considerou isso como algo que poderia ter como, talvez, como soberba, né? Ele não se apegou ao fato de ser Deus, de ser igual a Deus, mas ele esvaziou-se a si mesmo e veio a ser servo, e assim tornou-se semelhante aos homens. Você veja que Jesus não poderia, em hipótese nenhuma, ser um homem comum, mas ele, sendo Deus, ele se tornou semelhante aos homens, porque o homem, a única opção do homem, do ser humano, é se render a Deus, é ser servo de Deus, porque nós somos pequenos, falhos, pecadores. Então Jesus, ele não pecou, por isso Paulo diz que ele se tornou semelhante aos homens no sentido de ser servo. E ele é Deus, ele poderia agir como Deus e não se sucumbir a passar tudo que ele passou por amor a nós. Veja o tamanho do sacrifício de Jesus. É Deus se entregando por nós, porque nós não somos perfeitos. Sabemos disso. Então, só um homem perfeito, um homem com a natureza de Deus, um homem igual a Deus, poderia ser esse sacrifício perfeito, o Cordeiro perfeito. Outra passagem que eu quero trazer, que é fantástica, que nos mostra realmente que o próprio Jesus, numa situação de extrema tensão, numa situação, talvez uma das piores situações que Jesus passou, que foi a sua prisão. No momento de sua prisão, todos nós sabemos que Pedro, ele tira uma espada, ele desembainha uma espada, uma adaga, enfim, e ataca um dos servos dos sumos sacerdotes e corta sua orelha. Mas o que me chamou muito a atenção e chama muito a atenção é o que Jesus fala para Pedro. Vamos ler, está no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, no verso 49,
no verso 52 e 53. Vamos diretamente a essa cena maravilhosa. Quando Pedro vai e corta a orelha do servo do sumo sacerdote, Jesus diz, verso 52, disse-lhe Jesus, guarde a espada, pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir a meu Pai e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Olha que resposta de Jesus. Na verdade, Jesus repreende fortemente, porque ali estava se cumprindo a palavra de Deus. No verso 54 ele diz, como então se cumpririam as escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer desta forma? E as profecias, as mais de 300 profecias que se cumpriram fielmente em Jesus, algumas delas dizem da prisão de Jesus. Ele deveria ser levado cativo. E ali estava se cumprindo mais uma profecia. Mas este detalhe que às vezes passa despercebido por muitos quando leem a Bíblia. Jesus aqui ele diz que ele poderia pedir 12 legiões de anjos para impedir a prisão dele. Com a autoridade de ser o próprio Deus, ele poderia impedir isso, mas impedir a sua prisão, clamando a Deus por 12 legiões de anjos, seria impedir que a palavra se cumprisse. Não foi fácil para Jesus como homem, porque ele se esvaziou, como disse Paulo, ele se esvaziou completamente de ser igual a Deus, se tornou homem nesse sentido de ser servo, de se tornar como um de nós. E ele, mesmo tendo esse poder dentro dele de ser o próprio Deus, de poder dar ordem aos anjos, ele não fez isso para que a palavra se cumpra. Então estas passagens, elas concluem para mim, e não são só essas, existem mais de dezenas de contextos que falam sobre a divindade de Jesus. E o próprio apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, ele diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor, que Jesus é Deus. Esta profecia foi feita com o nome de Deus envolvido no Antigo Testamento, e Paulo fala que Jesus é Deus e todos se dobrarão e confessarão, toda língua confessará que Jesus é o Senhor, que Jesus é Deus. E para mim, o contexto que mais comprova o Cordeiro de Deus, Jesus ser o próprio Deus, está em Apocalipse. Porque nesta fase, Jesus já está com o corpo glorificado no céu à destra de Deus. E Apocalipse o tempo todo. Leia desde o início o livro de Apocalipse e você perceberá que o tempo todo Jesus se coloca como o próprio Deus. Os dois se confundem. É o trono de Deus e do Cordeiro. É um trono só. Um trono para os dois, porque Jesus é Deus. E se confundem o tempo todo. O Alfa e o Ômega é Jesus, mas em todo o Antigo Testamento, o Aleph e o Tav, no hebraico, é Deus, é o próprio Deus Criador. E no grego, no Novo Testamento, fala que Jesus é esse Aleph e Tav, no caso do grego, no Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Então, títulos que foram dados somente a Deus são dados ao Cordeiro no Apocalipse, e essas duas pessoas se confundem, porque Jesus é Deus, não há dúvida nisso. De Gênesis a Apocalipse, vemos a divindade de Jesus. E o que implica não crer que Jesus é Deus? Você estará caindo num erro que te levará a adorar alguém que não é o Jesus histórico que temos visto, o contexto histórico de sua época, o Jesus bíblico.
Não é o Jesus bíblico, este Jesus que não é o próprio Deus. Infelizmente, Satanás se infiltra e cria doutrinas que distorcem a Bíblia. Ele faz isso desde o princípio. Jesus disse que o diabo, Satanás, é o pai da mentira e ele mente desde o princípio. Desde o princípio ele tem mentido para enganar a humanidade. E uma de suas mentiras é diminuir a divindade de Deus, tornar Jesus como um homem qualquer, não sendo o próprio Deus, porque esta é a vontade dele. Ele queria ser Deus, por isso foi expulso do céu. E Jesus, como é Deus, foi Deus na terra e é Deus no céu agora, ele quer diminuir a divindade de Jesus. Enxergue isso em nome de Jesus. Satanás quer diminuir porque ele quer ser igual a Deus e não pôde ser e nunca vai ser. Ele já está condenado. Em nome de Jesus, está condenado. Aleluia. Agora eu quero orar pela sua vida neste dia, em nome de Jesus, diretamente pela sua vida. Senhor nosso Deus, nosso querido Pai, estou aqui mais uma vez em oração por esta pessoa que me ouve. Primeiramente, eu glorifico o Teu nome por estar encerrando, Pai, esta série de vídeos, esta série de áudios que glorificam o Teu nome, Jesus, que busca adorar a Ti, o único homem a ser adorado, como diz a Tua palavra, o único nome dado aos homens, ao qual se pode ter salvação, o único nome dado aos homens, que para ser adorado é o nome de Jesus. Glorifico a Ti, Pai, por ter me capacitado. Glorifico por cada vida que ouviu esses áudios. Em nome de Jesus, abençoa cada vida, Pai. Abençoa esta pessoa neste dia. Afasta todo o mal dela em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu repreendo, com a autoridade dada do céu, toda a força do mal contra esta pessoa. Toda palavra de maldição lançada sobre esta pessoa seja caída por terra em nome de Jesus. Caia por terra agora toda palavra de maldição colocada nela em nome de Jesus. Traga a Tua bênção para a vida dela. Mostra a ela, Senhor, que o Senhor é Deus, que o Senhor tem propósito em cada coisa que acontece na vida dela. Mesmo uma doença, o Senhor tem propósito. O Senhor, às vezes, permite uma doença para que as pessoas entendam a sua fragilidade, como somos frágeis. Às vezes nós sabemos que somos frágeis, mas uma doença, seja emocional, seja uma doença física, ela vem para que o Senhor permite para que as pessoas entendam que precisam depender de Ti, e como o Senhor não obriga ninguém a buscar a Ti de todo o coração e depender de Ti, o Senhor aguarda ansiosamente nos céus, intercedendo, o Espírito Santo intercedendo, o Espírito Santo convencendo para que esta pessoa se entregue a Ti verdadeiramente e conheça a Ti, o Deus na terra, Senhor Jesus. Então eu oro, Pai, para que o Senhor tire da mente dela toda angústia, toda dor e mostre a ela que tudo tem um propósito, tudo tem um propósito. Nós estamos vivendo uma época, Senhor, uma geração que a maior dor está no coração, as maiores dores estão na mente. Quantas pessoas, Senhor, estão com depressão, estão depressivas, estão jogadas nos seus quartos, trancafiadas, não vivem mais, Senhor, não tem nem vida, quanto mais vida em abundância, mas o Senhor prometeu vida em abundância para aqueles que creem em Ti. Então, Senhor, com Teu Espírito Santo, visita ela, Pai, porque eu não convenço de nada, nenhum homem convence, mas o Teu Espírito Santo, Ele convence do pecado, da justiça, do juízo. Mostra a ela o Teu propósito para ela, Senhor, com esta doença, seja emocional, psicológica, psicossomática, doença física, doença cerebral, qualquer tipo de doença em nome de Jesus. Mas eu aqui, com a autoridade que me foi dada, quando eu nasci de novo e fui revestido
revestido com o teu Espírito Santo, eu oro, repreendo em nome de Jesus toda doença que possa ter colocada do maligno, toda doença maligna que começou, se originou pelo mal, sai em nome de Jesus, bata em retirada em nome de Jesus, toda doença que possa estar no coração, na mente, toda doença, Senhor, no cérebro, bata em retirada em nome de Jesus, toda doença, Senhor, no baço, nos rins, no fígado, toda doença maligna, sai em nome de Jesus, toda doença, Senhor, nas articulações, nos ossos, na coluna, sai em nome de Jesus, toda doença, Senhor, que for do maligno, com obras de feitiçaria, Senhor, sai em nome de Jesus, seja quebrada agora toda obra maligna, toda obra de feitiçaria, em nome de Jesus, toda obra do mal caia por terra, em nome de Jesus, para a tua honra e para a tua glória. E o principal, Senhor, que esta pessoa se volte para ti. O Senhor veio e a grande comissão que o Senhor deixou é pregar o evangelho e de pregar o evangelho a toda criatura, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa esta casa, afasta todo o mal desta casa, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, eu digo a você que está me ouvindo, se você precisa de alguma ajuda, uma oração específica, me mande uma mensagem, escreva um comentário, em nome de Jesus eu estarei orando. Se você quer aceitar Jesus, se entregar verdadeiramente, sente que precisa se entregar a Jesus e precisa de uma ajuda, mande para mim uma mensagem, estarei feliz em te ajudar, em nome de Jesus. Amém.